opressão. Olá, gente querida, que a graça, a paz, o amor e as misericórdias do nosso Senhor estejam sobre você, sobre todos nós no dia de hoje. Eu realmente espero que todos estejam bem. Hoje vamos dar continuidade ao nosso estudo de Salmos e vamos estudar o Salmo de número 129. E antes quero aqui pedir que você entre nas plataformas digitais da nossa igreja, porque lá você vai encontrar esses estudos bíblicos que são gravados e deixados para vocês diariamente. E você também vai encontrar todos os horários dos estudos bíblicos, das reuniões de culto, da escola dominical, de todas as atividades que são realizadas de forma presencial e também transmitidas, muitas delas online, os cultos online. Tudo isso para que você aprenda, para que você cresça em comunhão e em aprendizado da palavra de Deus. Eu sempre digo aqui e vou reforçar para vocês a importância de lermos a palavra de Deus, a Bíblia, diariamente e constantemente, porque ela é alimento para as nossas vidas. Então vamos voltar aqui, depois desse recadinho, para o nosso estudo do Salmo de número 129, que é uma expressão de oração daquele que está oprimido. Este salmo é um salmo pequeno, é um salmo de apenas 8 versículos e é também considerado um dos cânticos de degrau, ok? Então vamos ler a partir do versículo 1 que diz o seguinte: muitas vezes me oprimiram desde minha mocidade, Israel que o diga. Muitas vezes me oprimiram desde minha mocidade, todavia não prevaleceram contra mim. Os lavradores araram sobre minhas costas, abriram longos sulcos. Mas o Senhor é justo, ele rompeu as cordas dos ímpios. Retrocedam envergonhados todos os que odeiam Sião. Sejam como o capim dos telhados, que seca antes de florescer, e não enche a mão do ceifeiro, nem os braços do que ata os feixes. Não digam os que passam, a bênção do Senhor seja sobre vós. Nós vos abençoamos em nome do Senhor. Querido, este salmo é um salmo que é um dos cânticos de degraus. No versículo 4, este salmo todo vai mostrar a oração de um oprimido, mas no versículo 4, quando diz que o Senhor é justo e ele rompeu as cordas dos ímpios. Esse rompeu as cordas dos ímpios significa o quê? Que numa economia assim, essencialmente agrícola como a de Israel, a figura do arado tinha muita força para comunicar o sentido pretendido pelo autor do Salmo. No versículo 3 aqui, antes um pouquinho, vai dizer: os lavradores araram sobre minhas costas e abriram longos sulcos. Esse versículo 3 refere-se ao sofrimento do povo nas mãos de seus inimigos. É como se estes estivessem arando o campo com sulcos profundos, mas o campo é representado pelas costas do salmista. As cordas desses lavradores, porém, foram arrebentadas pelo Senhor, como diz no versículo 4, que ele rompeu as cordas dos ímpios. Então, essas cordas foram arrebentadas pelo Senhor. É provável que essa metáfora aqui remeta às cordas que os agricultores seguravam nas mãos para conduzir os bois que puxavam o arado. Nós vemos isso lá no livro de Jó, no capítulo 39, no versículo 10. Mas também não é possível que cordas seja uma referência ao que mantinha Israel cativo nas mãos do inimigo. Querido, embora a maioria das nações tende a olhar para trás para relembrar o que conseguiram no passado, Israel aqui reflete sobre aquilo que conseguiu sobreviver, sobre aquilo que sobreviveu. Pode ser um exército, pode ser assim um exercício
muitas vezes desanimador, sabe? Pois Sião, a cidade de Sião, ainda tem aqueles que lhe desejam o mal. Nós vemos aqui um pouquinho mais à frente dizendo: retrocedam envergonhados todos os que odeiam Sião. O versículo 5 diz isso. Ou seja, Sião ainda tem aqueles que lhe desejam mal, que odeiam a Sião. Mesmo assim, os cantores deste salmo têm assim coragem do passado. Eles carregam, eles obtêm essa coragem, voltando-se a Deus com gratidão e aos seus inimigos com desafio. É isso que o povo faz. Os cantores deste salmo, eles se voltam para o Senhor, eles olham para Deus e eles conseguem ter gratidão e olhar para os seus inimigos com desafio. Eles não se entregam, eles dizem no versículo 3, sejam como capim dos telhados, que seca antes de florescer, e não enche a mão do ceifeiro, nem os braços do que ata os feixes. Ou seja, quer que seca, que os seus inimigos retrocedam. Esse é o desejo de Sião, esse é o desejo de Israel. O salmista fala, querido, sobre escravos com as costas marcadas por chicotadas. O versículo 3 significa isso, quando os lavradores araram sobre as costas e abriram longos sulcos. Então, foram escravos com costas marcadas por chicotadas que foram libertos por Deus. No versículo 4 vai dizer esse significado quando o Senhor rompeu a corda dos ímpios. O Senhor executa a justiça e defende todos os oprimidos. Ele odeia os governantes do mundo que agem como tiranos. Por isso, o poder deles é sempre temporário. No versículo 5 vai dizer isso, como nós lemos, retrocedam, é temporário. Assim devemos trabalhar pela justiça social no mundo todo. Mas os cristãos podem ler isso de um outro nível também. Houve alguém que voluntariamente entregou as costas aos torturadores. No versículo 6 de Isaías 50 vai dizer o seguinte: ofereci as minhas costas aos que me feriam e a minha face aos que me arrancavam a barba. Não escondi o rosto dos que me afrontavam e me cuspiam. Versículo 50, o capítulo 50 de Isaías, no versículo 6, diz que houve aquele que se entregou as suas costas aos torturadores, porque cujas feridas e chicotadas nós fomos sarados. No versículo 5 do capítulo 53 vai dizer: ele foi ferido por causa das nossas transgressões e esmagado por causa das nossas maldades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e por seus ferimentos nós fomos sarados. Quando encontramos pessoas que se opõem ao evangelho, devemos seguir Jesus, querido, porque ele se entregou por nós, ele entregou suas costas, ele foi esmagado por causa das nossas maldades. O castigo que nos traz a paz hoje estava sobre ele, e por seus ferimentos, por suas pisaduras, nós fomos sarados. Nós precisamos seguir Jesus promovendo a derrota do mal pelo perdão e pelo amor. Nós precisamos disso porque foi o Senhor que se fez em nosso lugar e ele nos perdoou e nos amou. Nós precisamos convidar essas pessoas a se arrependerem, pessoas que se opõem ao evangelho. Querido, nós como servos do Senhor estamos sujeitos a opressões. Nós precisamos entender que o Senhor se fez oprimido em nosso lugar. Dedique-se e entregue toda a sua opressão àquele que se fez opressão em seu lugar. Ou seja, o nosso Senhor Jesus Cristo, Salvador, o nosso Salvador. Que Deus te abençoe e até o nosso próximo estudo.